Sejam bem-vindos a mais um Liderança e Sabedoria, mais uma oportunidade de você aprender um pouco mais sobre liderança e sobre gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e nos próximos minutos eu vou compartilhar um pouco da minha experiência ao longo desses anos em gestão e na liderança. Olha só, o tema de hoje que eu preparei aqui para você: 7 atitudes que prejudicam uma equipe. Eu anotei aqui 7 coisas que você como líder precisa observar se isso não está acontecendo com o seu time e de alguma maneira isso tem te prejudicado sem você perceber. Então aqui na realidade a minha intenção é acender um alerta com relação a esses 7 pontos para que você possa avaliar se algum desses 7 pontos faz parte do comportamento no dia a dia da sua equipe. Deixa eu já te adiantar algo. Dos 7, é quase certeza que você vai identificar os 7 no seu time. Cleiton, se eu vou identificar os 7 no meu time, então eu tenho um problema sério. Então, olha só. Anota esses 7 pontos e avalia se isso está acontecendo com algumas pessoas e quais dessas pessoas têm uma quantidade maior com relação a isso. Porque talvez aqui você já vai entender de que maneira você precisa trabalhar para cada um. Então, exemplo, se eu tenho um funcionário que dos 7 pontos que o Cleiton falou que prejudicam o time, ele tem os 7, eu preciso dar uma atenção para esse funcionário. Eu preciso avaliar se ele quer crescer, se ele quer avançar, se eu já sinalizei para ele isso, se ele tem ciência de que esse é um erro que ele comete. Então, são coisas para você avaliar, até para você definir a estratégia de como você vai desenvolver o seu time, ok? Então, vamos lá. Anote os 7 pontos aí. Primeiro ponto que você precisa ter uma atenção, eu não vou falar que você não vai admitir, porque se você não for admitir o que eu vou falar aqui, você vai mandar todo mundo embora. Mas que você precisa ter uma atenção para diminuir isso no seu time. Primeiro ponto, indisciplina. O que é indisciplina? A indisciplina são pessoas que têm dificuldade com relação aos horários, têm dificuldade com relação ao uniforme, têm dificuldade com relação ao compromisso que ela assume. Então é mais ou menos assim, ó. Você orienta, você pede algo para essa pessoa e ela faz diferente. Muitas vezes é porque ela é uma pessoa indisciplinada. O problema é que a indisciplina ela afeta diretamente a produtividade. O problema é que a indisciplina ela afeta diretamente a gestão do tempo. Só que aqui quando eu falo gestão do tempo, você fala assim, Cleiton, mas o funcionário é indisciplinado, se ele não tem uma gestão do tempo, não vai me interferir. Interfere na sua produção. Um funcionário que ele é indisciplinado, que ele não é organizado, o que acontece? Você vai reparar que o dia dele é muito corrido, ele faz tudo sempre correndo, muito desesperado. Neste momento, ele comete um erro, neste momento, falta uma atenção. Então, existem erros que podem estar acontecendo na sua empresa, quando a gente fala da operação, que, na realidade, a origem desse erro é porque a pessoa que cuida daquilo é uma pessoa indisciplinada. Então, você passa uma orientação, você fala algo para ele, mas ele não ouve, não te escuta como deveria e acaba não fazendo as coisas como você pede. Então, atenção aos funcionários que você tem que são indisciplinados. Eles estão, de alguma maneira, afetando a sua operação através de pequenos erros que estão passando desapercebidos no seu dia a dia, mas que podem estar trazendo grandes impactos na sua operação. Ok? Então, vamos lá. Segundo ponto aqui, ó. Falta de comprometimento. Falta de comprometimento é diferente de indisciplina. São duas coisas diferentes. A falta de comprometimento que eu estou trazendo aqui para você é pessoas que ela não tem aquele compromisso com você, como líder, não tem um compromisso com a empresa, e deixa eu te explicar algo aqui sobre isso. Eu poderia falar para você assim, olha, o seu liderado ele tem que ter um compromisso com a empresa, mas o compromisso com a empresa ele é muito frio. Pessoas conectam com pessoas. Então, o seu colaborador ele vai ter um compromisso com o líder dele. Se você é o líder direto dele, ele tem que ter um compromisso com você. Porque tudo aquilo que você traz para que ele se comprometa com a empresa é mais frio. Então, olha só, como que uma pessoa ela se compromete comigo? Então, de que maneira que eu vou ter um comprometimento com o meu líder? Existem algumas coisas aqui importantes. Vamos lá. Quando você ajuda essa pessoa,
Quando essa pessoa entende que aquilo que você fala, aquilo que você traz, o intuito é desenvolver para que ela possa crescer. Você consegue esse comprometimento através de crédito que você vai adquirindo ao longo do tempo. O que seriam esses créditos, Cleiton? Vamos lá, vou te explicar. Erros que a pessoa comete e muitas vezes você acabou não punindo como deveria. Você gerou um crédito. Essa pessoa já está te devendo. Ela cometeu um erro e você falou, tudo bem, dessa vez passa. Você ficou com crédito, ela ficou com débito. Então, muitas vezes, esse comprometimento ele vem através disso. Pode parecer um absurdo para você, mas acontece. Só que o principal ponto que eu quero trazer aqui sobre a falta de comprometimento, porque você acha que o seu time ou que um funcionário específico ele não é comprometido com você. Ok. Mas a falta de comprometimento, a origem dela é porque essa pessoa ela não é comprometida com ela. Então, olha só. Se eu não tenho um compromisso, sou descomprometido com o meu time, com relação à empresa que eu trabalho, com relação ao líder que eu tenho, isso é apenas um reflexo do comprometimento que eu tenho comigo. Porque eu vou te dar um exemplo. Por que uma pessoa ela faz o que precisa ser feito? Ela é comprometida, ela é disciplinada. Você vai perceber que ela tem algumas motivações. Uma delas ela sabe onde ela quer chegar, ela sabe quem ela quer se tornar, ela quer realizar objetivos, ela quer realizar ações, ela quer receber um aumento, ela quer ser promovida. Não importa qual é o motivo, mas você vai perceber que tem um motivo por trás. A pessoa que ela não é comprometida com você, se você olhar, muitas vezes ela não tem um compromisso com ela, porque ela não tem objetivos claros na vida dela. Ela não sabe onde ela vai chegar. Ela não sabe quem ela vai se tornar. Então, simplesmente por ela não ter clareza sobre isso, ela vai viver um dia após o outro e ela acaba não tendo compromisso com os ambientes que ela frequenta. Então, esteja atento aos funcionários que você tem e que não tem um comprometimento. Por que eu estou te falando isso? Porque, de alguma maneira, esse seu funcionário pode estar influenciando outras pessoas. Você pega uma pessoa que ela não é comprometida, coloca no meio de pessoas comprometidas, corre o risco dela conseguir mudar a mentalidade das outras pessoas no sentido de, olha, não precisa ser desse jeito. Imagine esse cenário aqui, você tem 5 funcionários, 4 comprometidos e um não é. 4 comprometidos chegam no horário, um não chega. Se os que chegaram no horário chegar e falar assim, você precisa chegar no horário, basta ele só falar uma frase, ele virar e falar assim, engraçado, eu cheguei depois de vocês, não aconteceu nada comigo, estou trabalhando aqui igual a vocês. Qual é o impacto dessa frase? O quanto uma laranja podre pode estragar as demais. Só para você entender por que o negativo ganha tanta força. Então, por isso que eu estou te chamando a atenção para pessoas que não têm comprometimento, qual é o impacto que ela está trazendo na sua operação, ou, principalmente, o impacto que ela está trazendo em outras pessoas. Vale aqui essa análise. Terceiro ponto, cuidado com pessoas, cuidado com liderados que adoram dar desculpas. Eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade em trabalhar com pessoas que não assumem responsabilidade. Então, o que é dar desculpas? Aconteceu algo de errado, a pessoa, ela sabe que o erro partiu daquilo que ela cuida, era uma responsabilidade dela, mas ela não assume. Ela chega e fala assim, mas foi você que não pediu, foi você que não cobrou, você ficou de me passar tal coisa. Então ela está sempre se escondendo atrás de algo, ela está sempre se escondendo atrás de alguém. Não, mas é porque o fulano não me mandou, não mandou o relatório, não mandou a análise. Você não percebeu que essa pessoa ela não tem uma responsabilidade. A sequência disso. Ela dá muita desculpa, ela não é comprometida. Pode ver que uma coisa vai puxando a outra. Sem você perceber, essa pessoa, na realidade, porque ela está se escondendo atrás de algumas pessoas, ela pode estar te influenciando. Porque quando uma pessoa chega para você e fala assim, olha, não recebi isso aqui porque o fulano não me mandou. Mas espera aí, o que você fez então para conseguir esse relatório? O que você fez para poder ir atrás disso? Porque é mais ou menos assim, você sabia que isso aqui era importante, só porque a pessoa não te mandou, você se escondeu, você não foi atrás? Então, cuidado com os especialistas em justificar e dar desculpas que você tem na sua empresa. Porque, repare, ele é especialista em dar desculpas. Ele adora contar uma história. E muitas vezes você pode estar acreditando, você está caindo nessa história dele sem perceber o que realmente está acontecendo. Por isso, tenha atenção com quem é indisciplinado, tenha atenção com quem não tem comprometimento
e tenha atenção com pessoas que adoram justificar e dar desculpas. Quarto tipo de pessoa que você precisa ter atenção, quarto tipo de atitude que você precisa estar atento. Não assume responsabilidades. Olha só, para você poder investir numa pessoa, uma coisa é importante nessa pessoa. Ela assume responsabilidade. O que é assumir responsabilidade? Está vendo que tem um problema? Vai lá e resolve. Está vendo que algo vai dar errado? Mesmo que ninguém mandou, ela vai lá e resolve. Cuidado com os funcionários que você tem, que diante de um problema, ele olha e fala, não é comigo, não é do meu setor. Gente, isso daqui interfere diretamente na cultura da sua empresa, na cultura do seu time. Então, pessoas que não têm um senso de responsabilidade de assumir, esteja atento. Olha só, isso não é um defeito. Isso aqui não é um defeito. O fato da pessoa cuidar. Exemplo, se ela fizer a parte dela muito bem, tá ok. O básico bem feito, tá ok. Mas esse daqui é um ponto de atenção se você está pensando em investir numa pessoa. Você está pensando em investir em alguém para liderança? Na liderança, uma das coisas que você precisa ter é assumir responsabilidade. Então, se você olhar para esse liderado e você percebe que ele não tem essa coisa da iniciativa, de quando está diante de um problema, vai lá, resolve, cuidado, porque talvez ele ainda não esteja preparado para assumir como líder. Porque como líder ele vai precisar ter iniciativa, ou ele vai continuar se escondendo, ou ele vai fazer só o básico. Não, eu faço daqui porque isso aqui é meu, daqui para frente eu não faço. Então, esteja atento para as pessoas que você quer promover, se essas pessoas têm esse senso de iniciativa, de responsabilidade, de assumir diante de um problema, diante de algo que aconteceu, ok? Quinto ponto que eu quero trazer aqui para você. Falta de inovação. O que é isso? Pessoas, liderados, que todo dia faz a mesma coisa. Gente, eu costumo dizer que você tem dois tipos de pessoas. Pessoas que pensam e pessoas que executam. Cuidado, porque você pode estar acostumando o seu time a se tornar uma pessoa que só executa. O que é uma pessoa que só executa? Não tem iniciativa. Todo dia ele faz a mesma coisa. Se você pedir algo, ele faz. Se você não pedir, ele não faz. Ele não tem iniciativa de reinventar algo, de aprimorar algo. Assim como pessoas que têm excesso de criatividade, excesso de iniciativa, você tem que trazer ali um equilíbrio. Porque pessoas que todo dia também te trazem uma novidade, ela acaba não focando no que ela realmente precisa fazer. Então, por isso que quando a gente fala de o que é o ideal não é você não fazer nada e todo dia fazer a mesma coisa, mas também não é todo dia você trazer uma ideia. Tem gente que é excelente, é especialista em dar ideias, não executa nenhuma, mas é especialista em trazer ideias. Então, desenvolva o seu time, desenvolva a sua equipe com esse equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Olha, aquilo que você faz, tem algo que você acha que pode melhorar? Se ele não está tendo iniciativa, estimule ele. Dê uma dica. Olha, eu quero algo diferente. Nem sei, eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes eu chego aqui para alguém da equipe e falo assim, olha, eu quero que faça tal coisa. E a pessoa fala assim, mas como você quer? Eu falo, não sei. Usa a sua imaginação. Usa a sua criatividade. Por quê? Daquele start que ela vai dar, eu vou aprimorar. Então, estimule as pessoas para que te tragam novidades, para que olhem fora da caixa. A novidade, ela aparece, a novidade, ela surge quando você sai da caixa, quando você sai daquele ambiente, quando você tem um olhar diferente. Isso aqui vai te ajudar bastante, ok? Sexto ponto que eu anotei aqui. Cuidado com pessoas no seu time que fazem falsas promessas. Gente, é muito comum na equipe você ter pessoas que falam assim, olha, eu vou te entregar o relatório até tal dia, até tal horário. Vou te entregar o projeto tal horário. Ela nunca cumpre com o que ela falou. Cleiton, então essa pessoa é aquela indisciplinada que você falou lá em cima, é a pessoa que não tem compromisso? Você pode categorizar ela ali também. Mas na realidade eu quero chamar a atenção sobre prazos, falsas promessas. Porque olha só, uma coisa é quando você como líder chega para uma pessoa e fala assim, ó, eu quero tal vídeo até tal data. Usei o exemplo do vídeo aqui. Ou eu quero o projeto pronto até tal dia.
Eu quero isso daqui, o relatório finalizado até tal dia. Outra coisa é quando você chega para o seu liderado e você fala assim: que dia você me entrega tal coisa? Que dia você me entrega o relatório? Que dia você me entrega o projeto? Repare qual é o prazo que ele passa e se ele cumpre isso. Por quê? Talvez você, sem perceber, esteja alimentando nele essa indisciplina, alimentando nele essa falta de comprometimento. Por quê? Ele te passa um prazo, ele não cumpre, e depois você deixa por isso mesmo. Cleiton, mas o que eu vou fazer? Eu vou punir? Não, é só questão de conscientização. Uma coisa é quando eu cobrei algo e eu estabeleci um prazo para você. Outra coisa é quando você estabeleceu o prazo que você iria cumprir aquilo. Então, uma vez que o seu funcionário, que o seu colaborador, ele definiu um prazo, ele precisa cumprir. E você não pode achar que isso é normal. Porque às vezes no seu prazo, como você quer tudo para ontem, então você meio que acelerou. Mas o que eu quero abrir parênteses aqui para chamar a atenção? Porque às vezes você pode estar fazendo o seguinte: olha, eu quero que ele me entregue em 5 dias, eu vou pedir para ele me entregar em 3. Porque se ele errar, ele me entrega nos 5 dias que eu preciso. Tome cuidado com essas estratégias que você utiliza, achando que isso está te dando resultado. Porque você pode estar perdendo a credibilidade com o seu time. Sabe o que é uma coisa importante? É a sua palavra. É o compromisso. Se você quer que... Se pode ser entregue até 5 dias, então ele precisa te entregar nos 5 dias. Cuidado com essas estratégias que são criadas. Eu queria que me entregasse 5 coisas, eu pedi 7. Então, para ele poder entregar pelo menos 5. Não. Qual é o combinado? O que realmente você espera? Essa transparência é fundamental. Porque isso pode estar acontecendo com você. Você está vivendo no mundo de faz de contas e o pior, está ensinando isso para o seu time, aonde aquilo que você fala, você acaba não cumprindo. Não é da maneira que você está falando. Ou quando você chega e fala assim, se você não fizer isso, exemplo, eu vou te mandar embora. Você vai mandar embora? Não vai. Por que você falou que vai mandar embora? Você está perdendo a credibilidade quando você fala isso. No dia que você realmente estiver falando sério, eles não vão acreditar, porque você treinou eles apenas à base de ameaças essas que você não cumpre. E o meu conselho para você, eu particularmente não gosto dessa questão de ameaçar. Eu acho que esse formato de liderança, alguns líderes têm esse formato, funciona, eu particularmente não gosto. Eu acho que a conscientização é sempre o melhor caminho. Eu concordo que tem pessoas que entregam mais através da cobrança, através da pressão. Mas a ameaça em si, não sei se é o melhor caminho. Então, cuidado com as falsas promessas, não somente aqui dos liderados, até mesmo as suas, coisas que você está prometendo e você também não está cumprindo, ok? Deixa eu só fazer uma revisão aqui antes de falar com você do 7º ponto. Olha só, 7 coisas que prejudicam o seu time: indisciplina, falta de comprometimento, dar desculpas, não assumir responsabilidade, falta de inovação e criatividade e falsas promessas. 7º ponto, necessidade emocional. Olha só, a necessidade emocional, ela acaba prejudicando o comportamento dos nossos liderados. Entenda o seguinte, todos nós carregamos necessidades emocionais, mas se você não orientar o seu time sobre a importância desse desenvolvimento na área emocional, eles vão se perder com muita facilidade. Necessidade emocional, insegurança. Necessidade emocional, complexo, gatilhos, feridas, necessidade de ser validado, necessidade de aceitação, necessidade de elogio, necessidade de ser o centro das atenções. Repare que tudo isso vai interferir no comportamento. Necessidade de tudo que a pessoa vai fazer, tem que ter alguém do lado dela. Então, uma coisa que você talvez não se policiou, quando você olha para o seu time, você fala assim, meu time é unido. Não, não é que é unido, são necessidades emocionais. Onde um vai, o outro vai também. Eu lembro que eu tive muito problema, no bom sentido, porque isso é uma das coisas que eu olhava. Uma das empresas que eu trabalhei com vendas, então eu percebia que os vendedores começavam a combinar o horário de almoço. E toda vez que eu percebia que tinha um grupinho para aquilo, eu já dava um jeito de tirar, de eliminar. Por quê? Imagine que você tem lá 10 vendedores e 5 combinaram de almoçar juntos. Quer dizer, metade do seu time sai na hora do almoço. Aqueles que não combinaram também vão sair nesse horário. Quem que vai ficar lá?
Então, esteja atento aos grupinhos que são criados na sua empresa. Por quê? Esses grupinhos ficam marcando horário para almoçar, horário para tomar café, horário para fazer uma série de coisas. Isso está afetando a sua produção. Outra coisa, é nesses grupinhos que são formados pelas necessidades emocionais onde você perde grandes colaboradores. Pessoas que tinham um futuro, um bom desempenho, depois que chegou uma outra pessoa, começaram a andar em grupo, começou a influenciar, você perdeu aquele colaborador. Pode ver, você já deve ter passado por isso. Então esteja atento às necessidades emocionais do seu time, esteja atento a essa proximidade que é criada, onde daqui a pouco você não tem mais um setor, você não tem um comando. O time se uniu e eles fazem do jeito deles. Porque você deixou se formar isso pelas necessidades emocionais que nós carregamos. Então, por isso que é importante você ter essa visão, você ter essa clareza. Esteja atento sobre esses 7 pontos que eu trouxe aqui para você. Porque a aula de hoje é uma aula para você que é líder, avaliar com calma, anotar o nome de cada colaborador que você tem e qual desses 7 pontos aqui ele carrega, para você começar a desenvolver ele. Porque eu posso te garantir uma coisa, com certeza a produtividade está sendo afetada, com certeza a operação do seu dia a dia está sendo afetada, o atendimento ao seu cliente está sendo afetado, com certeza você não está conseguindo entregar com a excelência que você busca, porque esses 7 pontos estão fazendo parte aqui do seu dia a dia. Então o meu conselho para você é, comece hoje a trabalhar isso no seu time. Pegue esse link, compartilhe nos grupos de WhatsApp, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.